Saravá, meus irmãos, saravá, minhas irmãs, Mutumbá Axé a todos os amigos do canal e aqueles que não são ainda do canal, né? Mutumbá Axé a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Pai Fábio de Barajelu, pai de santo e sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé é Vida. E hoje eu vim aqui responder uma pergunta que eu já falei até sobre isso, né? E a gente encontra muito isso por aí, mas que não é claro ainda para algumas pessoas. Então eu vou estar fazendo a definição, que é a diferença entre o candomblé, o batuque, o espiritismo e a umbanda. Bem, meus amigos, para você que não é inscrito no canal ainda, eu peço, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente, né? Ajude a gente a estar levando os ensinamentos adiante, nos ajude a estar crescendo, né? Como eu sempre digo, né? Para quem não me conhece ainda, o que eu trago aqui é o que eu trouxe de aprendizado, o que eu aprendi, o que eu levo na minha tradição, o que eu levo na minha umbanda, o que eu tenho de aprendizado, né? Então, existem várias umbandas, existem vários jeitos de cultuar a umbanda, mas todas são umbandas. E a gente tem que saber respeitar, né? Se aceitar ou não, mas sim respeitar a tradição do próximo, do irmão que cultua a sua umbanda. Então, o que eu vou estar passando? Eu não sou, deixando claro, candomblecista, não sou. Tenho um estudo, um entendimento dentro do candomblé, né? Pouco, mas não sou candomblecista. Sobre o batuque, sou do batuque, sou pronto, sou babalorixá também. Sobre o espiritismo, eu já passei pelo espiritismo antes de ser umbandista, então tenho um estudo sobre o espiritismo. Sobre a umbanda, eu sou umbandista, né? Então eu vou estar explicando aqui para vocês um pouco, né, resumidamente, a diferença entre elas e o que elas trazem para a umbanda também, né? Então a gente pode estar dizendo que o candomblé e o batuque são religiões que têm o culto em si voltado para os orixás, né? Tanto o candomblé quanto o batuque, eles têm o culto a orixás. Tem Deus, Olorum ou Olomaré, né? Deus acima de tudo e suas divindades abaixo, cultuado como ancestrais, né? Cultuado como divindades, cultuado ali os orixás. Não existe a manifestação de espíritos que já tiveram encarnados, né? Como os guias da Umbanda, como Preto Velho, como Caboclo, como Criança, como Exu. Não existe, né, esses tipos de incorporação de espíritos dentro dessas religiões. Por mais que as duas, tanto o candomblé quanto o batuque, cultuam somente os orixás, né, e os antepassados, alguns chamam de eguns, né, tem um culto separado a egum ali, e cultuam os orixás, né, a gente tem um entendimento que quando vieram para cá são religiões de matriz e tradição africana, né, que cultuavam orixás, inquis e voodoo, né? Então, quando chegaram no Brasil, teve uma mistura de raças, de etnias, de povos, onde cada um cultuava um orixá num certo povo, ou um inquis, ou um voodoo. Então, eles se uniram, se juntaram. Mais para cima do Brasil foi criado o candomblé. Mais para baixo do Brasil, no sul, foi criado o batuque. São religiões
que tem, como eu disse, o culto ao orixá, mas cultuando na forma de oferendar o orixá são até muito parecidas, porque são quase todos orixás são os mesmos, né? Sendo que o candomblé tem alguns orixás que o batuque não cultua, e o batuque tem um ou dois ali, três orixás que o candomblé não cultua, mas no mais ali são os orixás que a gente conhece, né? Orixá Exu, Ogum, Yansan, Xangô, Oxum, Iemanjá, Oxalá. Então são esses os orixás, né, cultuados, né? Como eu disse, a forma de cultuar a amolação animal, né, o corte, né, de animais para os orixás, é a forma deles cultuar. A forma da festa é diferente. Enquanto no candomblé o filho, a pessoa sabe, né, que recebe o orixá, se veste com as paramentas toda, com a roupa do orixá, com as ferramentas do orixá e espera a chegada do orixá para a apresentação do povo, né, fazer a apresentação ali, dançar, reverenciar, aproveitar aquela festa ali para ele, o batuque é diferente. A pessoa não sabe que acontece a manifestação do orixá. É um dogma? É uma tradição? Será que a pessoa sabe ou não sabe? Isso a gente não tem que discutir, né? É uma tradição de dentro do batuque. Então a pessoa não sabe que se ocupa, é a chamada ocupação dentro do batuque. Ela não sabe que se incorpora com o orixá, né? E ela não pode ficar sabendo que se incorpora com o orixá. Então nas festas, o povo se veste com roupas para saudar o orixá e não para receber o orixá. É diferente do candomblé, né? No candomblé, como eu disse, o orixá vem sempre trazido por alguém, dança, faz toda a festa dele enquanto o povo olha, né? No batuque há uma roda onde todos dançam e nessa roda vai chegando os orixás. Quem é cavalo de santo, né? O orixá chega ou na balança ou devido à reza e eles dançam no meio dessa roda. Ali vão ficando os orixás dançando ali. Essa é a diferença, né, de uma para outra, de uma religião para outra, né? E a diferença que eles cultuam só orixás, né? Eles não cultuam entidades que nem a gente cultua dentro da Umbanda, né? Então, a gente pode estar trazendo isso, são religiões de matriz africana, de culto exclusivo aos orixás, que tem uma forma muito parecida de como fazer as oferendas e as práticas, além dos rituais, dos preceitos, mas suas festas são diferentes, diferenciadas, onde uma sabe que o orixá chega, a outra não sabe e não pode saber que o orixá se manifesta, né? Essas são o que eu posso estar falando sobre candomblé e batuque resumidamente, né? Falando sobre o espiritismo, né? Então, o espiritismo, ele foi criado na França por Allan Kardec, um grande estudioso e pesquisador, né, que foi passado para ele por outras pessoas que viam tendo manifestações de espíritos. Começou com, vocês já devem ter ouvido falar sobre as tal mesas girantes ou mesas dançantes, ou várias formas aí que tem, mas já devem ter ouvido falar nessas mesas girantes, e ele foi estudar sobre isso, né? Sobre essas mesas girantes que se mexiam com a presença, com a energia dessas entidades, desses espíritos, e ali ele foi indo de pessoas em pessoas que incorporavam, que tinham essa mediunidade, né? E ia buscando relatos. Allan Kardec foi buscando relatos desses espíritos que incorporavam
né? Então, até que ele chegou num espírito da verdade, numa verdade. E aí foi onde ele formou o livro dos Espíritos, que deu início, né, à doutrina, vamos dizer assim, do Espiritismo. Allan Kardec, lembrando que ele não queria formar uma religião, e sim era só uma filosofia, ele falava, que era uma filosofia. Mas a gente sabe que tudo vai evoluindo, tudo vai crescendo. O espiritismo, né, o kardecismo chegou ao Brasil. Então a gente tem referências aí como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, né, outros que trabalharam em cima do espiritismo, e hoje a gente vê o espiritismo como uma religião, porque ela tem o seu caminho que leva até Deus, né? Tem suas práticas, suas doutrinas, tem lá seus estudos, tem os seus passes, tem as curas espirituais, tem a incorporação, o trabalho da mediunidade, trabalho de mesa, né? Trabalho de desobsessão, tem muitos, ela criou muitos adeptos, né? Seguindo os ensinamentos, né, de Jesus Cristo e acreditando na reencarnação, né? Allan Kardec codificou, vamos dizer assim, né? Pegou a Bíblia, tirou ali as partes da Bíblia onde se entende que há a reencarnação e fez toda essa doutrina, essa religião, né, do espiritismo. Então ela tem, o espiritismo ele tem não só uma filosofia, né, mas uma religião, e ela tem as raízes dela europeias, né? Assim como eu falei do batuque, do candomblé, que tem as suas raízes e matriz africana, o espiritismo tem as suas raízes, né, dentro, entre aspas, de um cristianismo, pois traz os ensinamentos de Jesus, e as raízes dela, a matriz dela, vem da Europa, né? Então, eu posso chegar agora na Umbanda, né, e falar que a Umbanda ela tem suas raízes, sua matriz brasileira. A Umbanda, ela é brasileira, criada por um brasileiro em 1908 no estado do Rio de Janeiro, chamado ele de Zélio Fernandino de Moraes, e o seu guia, o Caboclo das Sete Cruzilhadas. O que eu posso dizer de diferente e de igual sobre essas doutrinas? Porque a gente sabe que a Umbanda ela foi criada dentro de um centro espírita, mas não era o espiritismo que estava ali. A Umbanda ela foi criada dentro de centro espírita justamente porque ali não se aceitava a apresentação, a incorporação, a manifestação nem do orixá, nem de espíritos chamados de não evoluídos. Os guias, os caboclos, os pretos velhos, os exus, as crianças, os boianos, os boiadeiros, os marinheiros e aí por diante. Era só o guia espiritual. Sendo que hoje a gente já tem preto velho trabalhando dentro do espiritismo, né? Mas naquela época não tinha. Era proibido, porque era considerado, né? Era um preconceito, né? Mas era considerado espíritos não evoluídos. Então, a Umbanda, ela foi criada com finalidades de trazer esses espíritos, essas entidades, que são guias, guardiões, né? Que não tinham aonde se manifestar, que não tinham até se manifestavam, mas se manifestavam ou escondido, porque eram represados, né? No Rio de Janeiro tinha
já existia a macumba do Rio de Janeiro, onde tinha a prática de muita feitiçaria existia. E esses espíritos, os caboclos, preto velho, não podiam se manifestar ali também, porque eles trabalhavam para o bem. Nem o orixá podia chegar ali. E eles também, essas entidades, não podiam chegar também no espiritismo. Não existia uma religião, um lugar para eles chegarem. Então, foi concebido, ou como quiserem entender a palavra, ao caboclo das sete encruzilhadas, um índio, né, em sua última encarnação, né, que criasse junto, né, do seu médium, Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda, onde iria trazer a incorporação desses espíritos, o preto velho, o caboclo, né, todos esses que eu já citei, onde eles não tinham uma religião, uma linha, um lugar aonde poder se apresentar, aonde poder trabalhar. Ali foi criado uma religião com a finalidade do trabalho do espírito para a obra da caridade. Porque já existia o candomblé, já existia o batuque, já existia a macumba, já existiam esses lugares que cobravam-se pelos trabalhos feitos e por tudo mais, né? Então trouxe a doutrina, né, do espiritismo, de fazer a obra da caridade apenas. Então a Umbanda, ela traz com ela, e ela foi caminhando e aumentando e evoluindo. E aquela Umbanda que foi criada por Zélio Fernandino de Moraes, hoje ela se estendeu por todo o Brasil, e em cada região do Brasil, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, cada lugar cultua a Umbanda de uma forma diferente. E a gente tem que aprender e tem que respeitar como é cultuada, como é feita a Umbanda do irmão, do próximo, porque ela é Umbanda também, ela segue os mesmos princípios deixados por Zélio e pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Tem a tríade da linha da direita, tem a linha da esquerda, que é os Exus e Pombagira, Exumirim, Pombagira Mirim, né? O Caboclo Preto Velho, a criança, aí tu pode adicionar o boiadeiro, o baiano, o marinheiro, o malandro e outras linhas que eram espíritos que não tinham aonde praticar a caridade, aonde ajudar o próximo, né? Todo mundo sabe, ou quem não sabe ainda, eu já falei em outros vídeos e tem isso na internet, Zélio Fernandino, antes de criar a Umbanda, se consultou com o Preto Velho. No dia que ele se apresentou, que ele teve no centro espírita, que onde foi se apresentado, o caboclo índio, né? Caboclo das Sete Encruzilhadas, os outros que estavam na volta se incorporaram com pretos velhos. Então já existia essas entidades, essas, né, essas coisas todas, como eu falo num vídeo que eu tenho, a Umbanda, né, de Zélio, o desabafo de Zélio Fernandino de Moraes, que é a Umbanda que a gente leva, né, e suas vertentes, e a Umbanda, outro vídeo antes de Zélio, que existia tudo isso. Então, Zélio e o Caboclo das Sete Cruzilhadas criaram a Umbanda, e a Umbanda traz tudo isso. A Umbanda traz a incorporação de guias do espiritismo, né, assim chamados guias, né, que são quem vão nos guiar, que eram proibidos chegarem lá. Hoje o Preto Velho chega no centro espírita, traz doutrinas do espiritismo, entendimentos do espiritismo, como a reencarnação, como a gente sabe que existe no outro plano, existe lugares, né, onde a gente vai ficar, alguns chamados, né, conhecido dentro da Umbanda, mais conhecido, Aruanda, né, mais dentro do Espiritismo, lá como a gente vai em Chico Xavier, a gente vai escutar em Nosso Lar, e outros, né, outros lugares, assim, temos esse entendimento, o entendimento da reencarnação, o entendimento que todos temos um guia, um anjo da guarda,
trazemos os ensinamentos de Jesus Cristo também. Trazemos as tradições e a cultura que morreu, mas a Umbanda continua com ela, que é a tradição e a cultura indígena dos nossos índios, dos nossos caboclos, né? Nós continuamos com ela, levando ela adiante. Tem o culto aos orixás, aos nossos maiores, né? Os orixás estão acima dos caboclos, acima dos guias, né? Eles estão acima deles. A energia, divindades e Deus acima de tudo. Então, isso é o candomblé, isso é o batuque, isso é o espiritismo e essa é a Umbanda, né? Que tem suas diferenças do candomblé, do batuque e do espiritismo, mas ao mesmo tempo traz tradições, preceitos e alguns rituais feitos dentro do candomblé, do batuque, do espiritismo, traz a cultura indígena, xamanismo, né? Traz tradições e algumas culturas, assim como o sincretismo do cristianismo e do catolicismo. É uma religião aberta, uma religião sem preconceito, uma religião sem dogmas, uma religião desprendida, uma religião onde pode chegar um negro, um branco, um pobre, um rico, um gordo, um magro, onde pode chegar um espírito evoluído, onde pode chegar um espírito buscando a sua evolução, onde pode vir a se manifestar o orixá, onde pode vir a psicografar, onde pode vir a fazer vários tipos de trabalho. Essa é a Umbanda. Então essas são as diferenças, né? Pois na Umbanda a gente cultua as entidades e os orixás, onde lá no candomblé e no batuque não se cultua entidades, só orixás, onde dentro do espiritismo se cultua os espíritos como guias e mentores espirituais, mas suas tradições, suas doutrinas, cada um tem a sua religião e a Umbanda trouxe muito disso para dentro dela, para que a gente possa estar evoluindo, para que a gente possa estar levando isso adiante e para que essas entidades possam estar ajudando todos aqueles que buscam pela evolução. Então, que eu possa ter deixado claro aqui qual a diferença entre essas religiões, essas linhas, essas vertentes, essas, né, doutrinas, o que há de diferente e o que há de bom, né? Vamos dizer essa palavra assim, que foi trazido para dentro da Umbanda. Quero deixar bem claro aqui que eu não quero trazer problema nenhum, né, discussão nenhuma entre pai de santo, mãe de santo, candomblessista, batuqueiro, o espírita, o umbandista, seja o que for. Eu estou passando aqui o que eu aprendi através de estudos, né, o que é o candomblé, o que é o batuque, o que é o espiritismo, o que é as nossas culturas indígenas, o cristianismo, o catolicismo e o que é a nossa Umbanda. E que a nossa Umbanda, dependendo da região do país, ela é cultuada de uma forma diferente da outra. Algumas puxam mais para o espiritismo, algumas puxam mais para o africanismo, outras são mais do cristianismo, outras são mais xamânicas, né? Então, cada Umbanda é uma Umbanda. A gente tem que aprender a respeitar o jeito que o outro cultua a Umbanda dele, mas entender, né, que é a Umbanda também, que trabalha na caridade, que trabalha ali com o preto velho, com o caboclo, com a criança, com o Exu, que trabalha fazendo o bem, única e exclusivamente trabalhando com o bem, trazendo a evolução para nós e para aqueles espíritos que precisam. Então,
Um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixe seus comentários aí, compartilhe o vídeo. Muito baixo a todos, até o próximo vídeo, meus irmãos, e tchau!